o que está acontecendo? No espaço de negociação trazido, importado, ainda que de forma anômala, do sistema negocial americano, sobretudo baseado no que se chama de play bargain, então houve a importação de... O que tem acontecido no Brasil é isso, né? Importação de institutos jurídicos e internalizados esses institutos para uma realidade completamente distinta. Aquilo que eu falei para vocês, nós retiramos institutos de uma base anglo-saxônica, de uma base de teoria completamente distinta da nossa, um direito consuetudinário, com regras completamente distintas, onde a possibilidade negocial penal é total e plena, e até estimulada, né? E trazemos para a realidade de um direito escrito, né, de um direito positivado, com outra base de formação romano-germânica, que não consegue assimilar essas regras de uma forma muito natural. E aí o que acontece? Criam espaços de aplicação, como tem acontecido hoje com a Lei 2.850, e eu queria aqui definir o seguinte com vocês. Hoje, na minha área, que é a área criminal, as críticas são ferozes, são vorazes relativamente à colaboração premiada. Eu não sou defensor da colaboração, eu sou um crítico da colaboração, mas eu não condeno o Instituto. Eu acho o Instituto válido, o Instituto, entendam isso, tá? Para depois ninguém falar ao contrário do que eu estou dizendo. O Instituto é válido. O que eu não concordo com a colaboração é a forma anômala que ele tem sido aplicado no Brasil, onde se criou um espaço de discricionariedade para o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, onde princípios que informam o processo penal, sobretudo o processo penal democrático, têm sido relativizados, como o princípio da obrigatoriedade, o princípio da indisponibilidade da ação penal. Então eu aqui no nosso grupinho, nós somos uma patota, um grupo, nós vamos escolher agora daqui quem nós vamos denunciar e de que forma nós vamos denunciar. Então, a doutora tá de vestido verde, eu adoro verde. Né? Então a doutora só tem toda a chance, porque existe um campo de discricionariedade, de subjetividade gigantesco para se dizer de quem eu vou aceitar a colaboração e de quem eu não vou. Um campo muito grande. E aí você permite uma reinvenção de princípios, e de toda uma base principiológica, esses princípios que eu acabei de dizer, por exemplo, que informam o processo penal, o princípio da obrigatoriedade, da indisponibilidade da ação penal, e outros princípios, por exemplo, como nula pena sine judicio. Ora, se não existe pena sem jurisdição, como é que eu aqui, doutora, com a minha patota, já estou negociando a tua pena antes do juiz tomar conhecimento do fato? Ué. Vamos lá, olha aqui. Aquela aí é a doutora Fátima Henriette. Colaborou. Está colaborando. Sorriso maravilhoso. Colabora forte. Então, para a doutora Fátima, se nós pegarmos todos os crimes que nós estamos atribuindo a ela, vai dar 12, 14, 23 anos. A gente aplica a ela 5 anos de prestação de serviço comunitário. Isso não existe. Isso é uma invenção do Ministério Público, com uma transformação teratológica daquilo que está na 12.850. Isso é uma invenção. E o pior não é isso. Que o Ministério Público queira fazer, porque se você entrar no ringue com o Mike Tyson, ele vai querer socar a tua cara. E do Ministério Público eu não vou esperar outra coisa. Ele quer socar a minha cara. Pior é o cara que está ali no meio, que é aquele que fala James, não sei o que, e Ministério Público. É esse, cara, o juiz deixar, permitir. Porque ele muda a regra do jogo no curso da peleja. Isso é que é pior. O juiz permitir, o juiz homologar. Esse é o fato mais anômalo. É disso que nós estamos falando aqui. Então, quando nós partimos aqui para o acordo de leniência, o acordo de leniência é muito próximo da colaboração. O acordo de leniência é quase que a colaboração para pessoas jurídicas. O acordo de leniência está para pessoas jurídicas, assim como a colaboração para pessoa física. A previsão, artigos 16 e 17 dessa lei 12.846. Mas a regulamentação, é bom que vocês saibam, está no decreto regulamentador dessa lei, que ainda não passou no quadro aí. É bom que vocês anotem o decreto 8.420 de 2015. E especificamente essa matéria está entre esses artigos, todos eles tratando só disso, do 28 ao 40. Entre o 28 e o 40 do decreto 8.420 de 2015, está toda a regulamentação do acordo de leniência. Mas é fundamental dizer o seguinte aqui sobre o acordo de leniência. Ele traz requisitos de validade, que são requisitos objetivos, que se não forem verificados, você não alcança o acordo. Então está aí, a autoridade máxima, a quem compete? Primeiro está no caput.
a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública ligada àquele ato de corrupção. Então, por exemplo, e aqui nós já temos um embate ideológico gigantesco. Por quê? Parem para pensar no seguinte, gente. Olha só do que eu estou falando. Hoje, em Brasília, a disputa maior é quem pode fazer acordo de leniência. O Ministério Público Federal diz o seguinte: sou eu. O TCU, não, eu. A CGU, eu. E não sei, todo mundo, eu. Por quê? Primeiro, de um lado, todo mundo corporativo, sim ou não? Do outro lado, quem faz o acordo de leniência? Você fica poderoso ou não se é você que tem a caneta que diz se vai fazer acordo ou não vai? Fica poderoso ou não fica? Muito. Bastou isso? Não. Vamos falar do bom e velho dinheiro. Quem faz o acordo leva um percentual. Teu gabinete, os gabinetes começam a ficar poderosíssimos, os carros, segurança, secretários, estagiários e tudo mais, entendeu? Por aí vai. Então, tem toda uma questão de empoderamento aqui. Quem faz o acordo, então a disputa é essa. Muito cuidado, se você for fazer acordo de leniência, você tem que chamar todos os órgãos de persecução. Porque se você deixa um de fora, você abre a possibilidade de mais para frente aquele falar, mas eu não estava. Ou eu alego a nulidade do acordo, ou eu agora vou querer te responsabilizar na minha fatia. Ou seja, eu sou o TCU e aqui no TCU você vai responder por isso aqui. Então você não pode dar espaço deixar vácuos para preenchimento de persecução futura. Aí diz assim, que da colaboração você só vai conseguir efetividade se dela resulte, olha aí, ó, identificação dos demais envolvidos. Parece com a colaboração, sim ou não? A famosa dedo duro, delação. Você tem que identificar os demais envolvidos. Envolvido em quê? Atos lesivos da administração pública, que do outro lado são crimes. Você tem que denunciar quem participou. Depois, olha aí, ó, mais pra frente, outros requisitos. Que você seja a primeira a se manifestar. Então, um dos requisitos é a primeira propositura, aquele que procurou primeiro, com exceção do CAD, né, que tem uma figura própria, que você pode ser o segundo no CAD. Fora isso, você tem que ser o primeiro. Que cesse completamente o envolvimento da infração penal. Coisa que vocês têm visto por aí, que o camarada é preso, é solto, depois ele volta a ser preso porque descobrem que ele continua envolvido na prática criminosa, mesmo depois de algum tempo. É o que está dito no inciso anterior, tá? Você tem que parar aquela conduta, estancar aquela conduta por completo. Tem um menino aqui que gosta demais dele, foi mandado de prisão de novo nessa operação aí, Furna da Onça. Hoje eu até estive dentro da Furna da Onça de novo. Ali na Furna da Onça é uma sala onde ficam confabulando e comendo e bebendo de graça. Então, o Fábio, coitado, o Fábio voltou porque ele é chefe de gabinete de um deputado, estava afastado, já tinha sido preso, foi solto, Fabinho, e aí ligou para o gabinete para dar umas orientações. Um garoto, gente boa, a irmã dele, André, nova prisão preventiva, porque ele ligou e estava proibido de se comunicar com o gabinete. Quebrou essa regra. Prosseguindo, olha aí, nós entramos no inciso 3, começamos a ingressar em regras que durante muito tempo, olha só, gente, inviabilizaram a produção desses acordos de leniência. Por quê? Porque são regras objetivas que tendem a violar direitos, inclusive princípios constitucionais. Quer ver? Primeiro, você tem que admitir a sua participação no ilícito. Você, para fazer acordo de leniência, você tem que promover a quebra do princípio da não auto-incriminação. O princípio constitucional tem que falar, não, eu vou me incriminar assim, eu fiz. Essa é a primeira regra. Outra, isentar a pessoa jurídica, olha aí, ó, parágrafo 2º. Se você fizer acordo de leniência, isso pode isentar a pessoa jurídica em redução de até 2/3 da multa. Você conduzindo bem esse espaço de negociação, você reduz a multa do teu cliente, da pessoa jurídica do teu cliente, em até 2/3. Depois, reparar integralmente o dano, estipular condições